Agora vamos falar de um ponto polêmico de tudo isso aí, que é a questão dos direitos trabalhistas. O que os trabalhadores mais vão reclamar é a questão de perder os direitos trabalhistas, principalmente pela questão da pejotização. Então, na prática, o que isso significa? Como você pode agora terceirizar atividades que são atividades fim, então você pode ampliar muito mais as possibilidades, por exemplo, que você tem de contratar os seus próprios funcionários. Então, nesse caso, por exemplo, um funcionário que presta uma atividade dentro da sua empresa, ele poderia se tornar um PJ. E, consequentemente, há o entendimento de que ele perderia os seus direitos trabalhistas. É importante que você saiba que o próprio mercado vai regular essas ações. Por exemplo, não tem lógica, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um funcionário que eu pago, por exemplo, para ele R$ 3.000, ok? Aí eu pego esse funcionário pelos mesmos R$ 3.000, transformo ele em PJ. Primeira coisa que será que esse funcionário vai aceitar esse tipo de situação? Será que o mercado vai aceitar esse tipo de situação? Na prática, o que aconteceria, por exemplo, é que esse PJ, ele teria um acréscimo no seu rendimento, mesmo ele se tornando ali um profissional que passa a prestar serviços para a empresa, mas ele teria um acréscimo no rendimento mensal para haver uma espécie de compensação em relação à questão trabalhista. Então, isso deve ser levado em consideração. Por quê? O próprio mercado vai regulamentar isso. Outra coisa que deve ficar claro, que esse funcionário que se tornou PJ, ou esse PJ que já foi contratado como PJ, ou os funcionários que são da empresa contratada, ou seja, da empresa terceirizada, eles não têm os mesmos direitos da empresa atual. Então, por exemplo, vamos imaginar ali uma montadora. Então ela contrata, por exemplo, ali um setor, alguns funcionários que são terceirizados. Esses funcionários não podem usar o refeitório, não podem usar, por exemplo, ali os mesmos direitos de benefícios que eles teriam, porém, esses benefícios serão assegurados pelo sindicato dessa empresa terceirizada. Então o que vai ter que ser visto? O acordo coletivo existente dessa empresa terceirizada e quais são os benefícios que esses funcionários vão ter. Esses funcionários não vão perder o benefício do 13º, das férias, porque são benefícios assegurados por lei, exceto se houver uma mudança futura na legislação trabalhista. Porém, talvez ali o vale-refeição que ele receberia seria menor. Talvez ali, por exemplo, se a empresa que contratou tem um ônibus próprio lá, um ônibus terceirizado para levar os funcionários, esse funcionário não vai ter acesso a esse ônibus. Então, essas questões vão ser regulamentadas baseado na legislação aplicável ali pela empresa terceirizada, ok? Então, isso é uma coisa que deve ser levado em consideração. Mas, fica garantido, as questões relacionadas à higiene, a salubridade e a segurança no trabalho. Então, não tem, por exemplo, como eu contratar as pessoas para vir trabalhar aqui e eu simplesmente agora não tenho mais que me preocupar com as questões de segurança no trabalho. Não. Eu, como empresa contratante, eu vou ser obrigado a ter as mesmas seguranças de trabalho das empresas contratadas que estão dentro da minha empresa. Então, nesse aspecto, há ali um avanço que você que é funcionário, que está assistindo esse vídeo, tem que levar em consideração que o Brasil hoje vive um momento de extrema crise. E essa crise tem afetado as relações de trabalho. Se for possível, por exemplo, que você consiga continuar trabalhando, mas não numa função de emprego CLT, mas numa função de PJ, como talvez um microempreendedor, isso tem que ser visto como vai ser possível essa questão, porque existem algumas regras específicas ali sobre capital social e tudo mais, então isso não foi de fato regulamentado ainda, mas vamos imaginar, você pode trabalhar nessa posição, então você muda o patamar, só que você mantém a economia rodando, você mantém rendimentos, então talvez você perca direitos trabalhistas, esses direitos trabalhistas seriam substituídos talvez por uma remuneração maior no princípio, então o próprio mercado vai regulamentar isso, ok? Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. A ideia que eu tenho em relação a isso, sobre o ponto de vista da crise que nós vivemos hoje, é que essa regulamentação toda vai beneficiar para melhorar esse aspecto de crise e vai dar mais flexibilidade, por exemplo, para que os funcionários possam ter trabalho. Então, talvez mude a relação de emprego, mas se consiga ter trabalho. Outra coisa também é que não há mais aquela obrigação de ser comprovado antecipadamente o recolhimento do FGTS e demais impostos ali pela empresa contratada. Então, para quem é funcionário, ele não teria, por exemplo, ali a garantia assegurada de que tem que ser feito esse pagamento. Mas olhando pelo modo prático, quando você pensa, por exemplo, que a empresa contratante, ela é uma empresa que vai responder subsidiariamente
para o serviço da empresa contratada em relação com os seus funcionários. Então vamos entender. Empresa contratante, contrata a empresa contratada e tem os funcionários da empresa contratada. Nesse caso, a empresa contratante responde de forma subsidiária. Se a empresa contratada não pagar os direitos dos funcionários, ela vai responder. Então, na prática, o que eu entendo é que vai continuar sendo exigido o pagamento das guias de fundo de garantia e demais guias para se liberar os pagamentos das empresas contratadas, ok? Porque senão fica um pouco mais inseguro a relação ali da empresa contratante em relação aos funcionários da contratada que está no meio dessa questão, tá? Então, há mudanças em relação às relações de emprego? Há mudanças. Agora, você que está nessa posição tem que olhar o quê? O que de fato isso vai interferir na sua vivência, no seu modo de agir, no seu modo daqui para frente. Se isso, por exemplo, vai trazer benefícios de ordem de aumentar as possibilidades de trabalho, essas mudanças podem inclusive ser positivas. Então, antes de olhar de forma negativa, então é bom ter uma visão mais clara de tudo isso que está acontecendo. Agora, obviamente, quem só olha pelo lado de empregado, aí se sente lesado nessa questão, então vai ter muita reclamação em relação a isso. Eu só quero deixar claro aqui a minha posição. A minha posição aqui é uma posição profissional, apresentando ali para vocês uma informação prática em relação a tudo isso que está mudando, para que você possa então ter condições de avaliar melhor tudo isso.